Olá, meu amigo empresário, minha amiga empresária. Eu sou Giovanni Barbosa e hoje nós vamos falar um pouco sobre como fazer um fluxograma. Acompanhe aí! Primeiramente, para que serve um fluxograma? O fluxograma ele tem um objetivo da gente organizar processos. Tá? No momento que a gente tem um processo bem organizado, a gente consegue identificar as falhas e assim corrigir esses problemas para evitar que eles voltem a acontecer novamente. E assim a gente evita perda de recursos preciosos, perda de tempo, né, de materiais, de insumos. Né? Por isso é importante que toda organização tenha conhecimento a respeito dos seus processos, que todos saibam exatamente como as coisas devem ser feitas, para que não se tenha retrabalhos, né? E também para que você, empreendedor, possa sair de trás do balcão, né? Deixar a empresa funcionar de forma autônoma, tendo certeza que independente de você estar lá ou não estar lá, os processos vão acontecer, né? Da forma que tem que ser. Por isso, eu vou auxiliar vocês a usar um programa online aqui que é muito prático de usar, né, para você desenvolver qualquer tipo de processo, seja de processo de produção, recursos humanos, de vendas, enfim, né, aí é com você. Vamos lá? Bom, pessoal, o programa que nós vamos utilizar online, ele se chama Lucidchart. Então, vocês podem escrever assim, Lucidchart. Tá? Quando você está entrando a primeira vez, eu geralmente, como eu digo sempre, procuro entrar no segundo, né? Ele já vai te pedir para se cadastrar gratuitamente ou para entrar. Eu sugiro que quando você clicar para entrar, escolha fazer pela conta do Google, que fica mais fácil e centraliza. Quando você faz pela conta do Google, depois eles te enviam um e-mail, né, te dando boas-vindas, e você pode clicar aqui em Comece a Diagramar e ele vai abrir aqui nos documentos, certo, do Lucidchart. Então, quando a gente quer fazer um novo, a gente clica aqui, um novo, Lucidchart, e ele vai abrir para nós um documento, né, em branco para que a gente possa começar do zero. Então aqui a gente está começando do zero e eu vou descrever aqui que nós vamos fazer um fluxograma da organização, fluxograma do estoque, vamos botar assim, do estoque. Então como que o processo de estoque vai funcionar dentro da organização, ok? Aqui veio uma setinha a mais, a gente pode selecionar ela para deletar, certo? Então eu posso pegar aqui, nesse espaço em branco é onde nós vamos utilizar para criar, certo? Então eu vou chamar um texto aqui, que vai ser o fluxograma do estoque. Bom, a partir disso eu quero dizer como que vai funcionar o meu estoque, tá? Eu estou dando um exemplo básico que vocês podem usar para N coisas. E aqui ele já dá diversas outras funcionalidades que podem ser utilizadas, tá? Então vamos começar aqui. Qual é o primeiro passo para o nosso estoque? Então a gente vai primeiro fazer uma verificação do sistema. Então o sistema vai informar se nós temos quantidade suficiente de estoque. Vamos supor aí que nós somos uma empresa vendedora de roupas e aí eu tenho, né, alguns modelos ali que são padrão. Então a gente verifica no sistema se temos a quantidade necessária. Tá? Nós somos uma revendedora. Bom,
A partir disso, a gente começa a fazer conexões, tá? Através de linhas. Então, eu posso pegar nessa linha aqui e colocar uma seta, né? Descrevendo essa seta, né? Ó, ele dá a opção de texto. Então, temos peças suficientes Temos peças suficientes? Essa é a pergunta. Então, ele já traz para uma parte de decisão. Então, a partir desse próximo quadro, nós temos que tomar uma decisão. E aí, o que nós fazemos? Podemos dizer que temos peças suficientes para o período, né? As peças de verão. Então, e a outra opção é dizer que não temos as peças suficientes. Então, peças estão em falta. Nesse quadro de decisão, a gente pode também puxar uma linha, né? Então, considerando aqui, para baixo. Aqui ele está dizendo sim automaticamente, mas a gente pode editar essa linha clicando 2 vezes, né? Mas dizendo que não. E a outra a gente puxa para cá, que ele está dizendo não, e aí a gente clica 2 vezes, né? Sim. Bom, se as peças estão em falta, o que nós precisamos fazer? A gente precisa definir a quantidade que a gente precisa comprar. Então, vamos colocar aqui um outro quadrado, uma outra etapa do processo, né? Então, que seria consultar a quantidade que foi vendida e fazer uma projeção. Pessoal, só para lembrar que eu estou utilizando isso como exemplo. A ideia aqui é ensinar a utilizar a plataforma, ok? Não que esse seja um processo padrão, ok? Então, a seta agora a gente pode puxar daqui para cá. Então, as peças que estão em falta, nós consultamos a quantidade que foi vendida para fazer uma projeção, tá? Então, a partir disso, a gente define a quantidade. Então, vamos definir a quantidade e então fazemos o pedido com o fornecedor, certo? Vamos reavaliar, ó. Fluxograma do estoque. A gente verifica no sistema se tem peça suficiente. Se a gente tem peça, né? Então a gente depois vai dar continuidade no processo. Se a gente não tem peças, então a gente consulta a quantidade que foi vendida para fazer uma projeção, define a quantidade que precisa ser comprada e faz pedido para o fornecedor, ok? O fornecedor depois vai fazer a entrega. Vou usar um outro, vou usar esse aqui. Vamos lá. Fornecedor faz a entrega do material conforme ordem de compra. Tá?
E o que nós temos que fazer? Nós temos que verificar, não é mesmo, essa ordem de compra, para verificar se as peças vieram de acordo. Então, antes de lançar no estoque, a gente confere o pedido. Então, vamos lá. Vamos botar um de decisão aqui e uma linha. Desculpa, vou puxar para cá. Confere o estoque físico com a nota. Isso é o que nós vamos fazer, né? Ó, conferir o estoque físico com a nota. Vocês viram que eu mexi aqui e ele deu continuidade? Porque se a gente mexer para qualquer lado, ele, né, continua, porque uma vez que eles estão ligados entre um e outro, né, ele dá a continuidade. Por que eu botei aqui um de decisão? Para poder dizer se está tudo ok, né? Por exemplo, pedido ok. Registra itens no sistema. E se não estiver ok, por exemplo, pedido não bate com, aliás, pedido não bate com a nota. Aliás, pedido não fecha com a ordem de compra. E aqui nós temos a decisão. Então, se deu sim, confere. Se confere com a nota, a gente registra os itens no sistema. Se não confere com a nota, né, o pedido não fecha, aí nós vamos ter que voltar aqui em cima, ó, e fazer o contato com o fornecedor novamente. Então, ó, a gente fez uma sequência para que isso aconteça. E se ele registra os itens no sistema, né, já dá para botar um outro item aqui, que seria o nosso item final, vamos dizer assim, de colocar peças à venda na loja física. Então, aqui a gente pode dar continuidade no processo e aqui a gente pode dar continuidade no processo. Então, vocês viram que o processo ele se fechou, né, de uma forma bem dinâmica, tá? O que aconteceu? Vamos reavaliar tudo aqui, né? Fluxograma do estoque. Verifica o sistema. Temos peça suficiente? Se tem peça suficiente, coloca as peças para venda na loja. Não temos peças suficientes, então as peças estão em falta. O que a gente faz? Consulta a quantidade que foi vendida, faz uma projeção e emite uma ordem de compra, né? Define a quantidade e faz o pedido com o fornecedor. O fornecedor faz a entrega do material conforme a ordem de compra. Para saber se está de acordo com a ordem de compra, né, tem que conferir o estoque físico com a nota. E aí chega no momento de fazer decisão. O estoque físico da nota confere com a ordem de compra? Sim. Então, registra os itens no sistema e depois de registrar os itens no sistema, coloca a peça à venda na loja física. Ou não, pedido não fechou, a gente entra em contato novamente com o fornecedor até que se venha a quantidade certa e aí dá continuidade na venda, tá? O que eu quis demonstrar com vocês? Que independente do fluxo que vocês forem fazer, se for um processo de recursos humanos, se for um processo
de compra, se for um processo de venda, daqui a pouco aqui vocês querem saber o processo de venda do colaborador, né? Por exemplo, poderia começar um outro processo a partir daqui, né? Colocou as peças à venda na loja. Já entra o processo em que o consumidor está fazendo parte. Então a gente tem como dar uma outra sequência nisso, né? E o que facilita isso? Que a gente possa visualizar as necessidades, né, visualizar as falhas. Por exemplo, vamos supor que frequentemente isso aqui não está fechando, esse contato com o fornecedor não está fechando. Então a gente pode inserir aqui, né, como uma ação de melhoria, né, ou trocar o fornecedor, né, ou enfim, ver aquilo que pode ser feito para evitar que aquilo que foi pedido chegue, porque afinal precisa ter um volume de vendas, então isso tem que ser atendido conforme a necessidade, tá? Enfim, a ideia era apresentar o flip chart, o lucid chart, que é desta forma, fácil de utilizar, tem poucos recursos aqui, e depois você tem ainda a opção, né, de imprimir. Ele vem todinho pronto num documento, né? Formato A4, você escolhe se quer retrato ou paisagem, e quando imprime ele já gera o arquivo conforme você solicitou, certo? Então, pessoal, espero que esse encontro tenha sido útil, tá? Eu estou à disposição, caso vocês queiram trocar outras dúvidas, tá? É importante ter essa definição dos processos para encontrar oportunidades de melhoria no futuro, tá? E contem comigo para aquilo que vocês precisarem, ok? Mãos à obra!